campanha oficial nem começou, mas nos bastidores a corrida para as eleições municipais de 2016 está a pleno vapor e o Paraná Portal está promovendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos. E o primeiro entrevistado é o deputado estadual Requião Filho, do PMDB, que tem 36 anos, primeiro mandato como deputado estadual e tem como principal trunfo ser filho do senador e ex-governador Roberto Requião. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jordana. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo esse segmento. É um espaço necessário hoje, porque teremos uma campanha muito curta e os pré-candidatos não terão sequer tempo de expor todas as suas ideias. E aqui ao meu lado também Pedro Ribeiro, da coluna Sintonia Fina, que sempre traz em primeira mão os bastidores da política ao Paraná Portal. Pedro. Bom, eu agradeço aqui a presença do deputado e pré-candidato e vamos iniciar então já com uma primeira pergunta. Deputado, a Prefeitura de Curitiba está com uma dívida de mais ou menos 1 bilhão, isso com fornecedores, o que resulta também em obras paralisadas e outros problemas bem graves. Como resolver isso? Como é que o senhor vai encarar esse pepino ou esse desafio? Essa dívida de Curitiba vem desde a gestão anterior à gestão Fruit. Foi aquela empolgação com as obras da Copa. E algumas dessas obras são do governo federal, que Curitiba encampou. Eu acho que essas obras deveriam ser devolvidas ao governo federal. É necessário se fazer um balanço, ver o que realmente é preciso ser feito, o que foi desse oba-oba da Copa que não vai sequer sair, porque a Copa já foi, já acabou, não trouxe bons resultados para Curitiba, e a gente precisa decidir que obras fazer e quem precisa ser pago. Deputado, o senhor está construindo a sua imagem na Assembleia Legislativa como deputado estadual, mas tem a marca forte do seu pai. E eu já começo com uma entrevista que foi enviada pelo jornalista do grupo aqui da TV Bandeirantes, o José Ville, que diz o seguinte: o seu pai criou uma imagem de poucos amigos, é bem verdade, por ser, pelo estilo no trato com as pessoas. Ele pergunta, o Ville, Requião Filho seguirá a mesma linha ou terá um estilo pessoal mais amistoso? Eu tenho a minha personalidade, eu não sou o Requião, mas eu diria que era como aquela propaganda do Marlboro e o Marlboro Light, o mesmo sabor, baixos teores. Deputado, eu volto à questão de Curitiba. Em 2012, o metrô já tinha o projeto aprovado e em vias de instalação. O atual prefeito mudou o projeto e pediu mais recursos. Desde então, nada saiu do papel. O senhor vai apostar no metrô como mais um modal para o transporte público de Curitiba? Eu acho que o metrô aqui em Curitiba, Pedro, é um erro. Eu acho que nós podemos, com o dinheiro de fazer apenas uma linha do metrô, melhorar e muito todas as linhas do transporte urbano que temos hoje. Não é porque foi o Jaime que começou a implementar o sistema de ônibus com canaletas aqui em Curitiba que nós vamos destratar isso. O sistema é ótimo, foi copiado em mais de 160 cidades. Nós temos que melhorar. O problema do sistema de Curitiba é que ele foi feito um sistema de ônibus para funcionar como o metrô. Vários ônibus, pouco tempo de embarque e desembarque nas estações, e temos hoje poucos ônibus com estações lotadas e o sistema está mal gerenciado, vamos colocar assim. O sistema pode melhorar e muito, e com o dinheiro do metrô investido no sistema de ônibus, nós teremos de novo um sistema modelo. Falando em metrô, transporte coletivo, uma das suas bandeiras é a reintegração do transporte coletivo. É possível fazer essa integração a custo baixo, mantendo a qualidade? É possível, já foi feito. De que forma isso? Qual é a mágica? Da forma que foi feita no começo. Curitiba e região metropolitana pagava por quilômetro rodado. Então você estipulava quais eram os maiores horários de pico, estipulava um número X de ônibus e aqueles ônibus ganhavam por quilômetro rodado. Mudou-se o contrato quando o Beto foi prefeito e paga-se agora por passageiro. Como que as empresas lucram? O menor número de ônibus para o maior número de passageiros possível. Então nós temos esse sistema ruim, onde as empresas, devido ao modelo e para garantir o seu lucro, não investem em mais ônibus, não investem em mais viaturas, mais veículos, e a gente fica com esse sistema superlotado. É possível fazer a integração com seriedade, inclusive com a ajuda do governo do estado. Isso eu ia perguntar, precisa do subsídio? Não precisa do subsídio, precisa da parceria. O subsídio geralmente é colocado de tal forma que aumenta o lucro das empresas e não diminui a passagem. Das filas de ônibus para as filas e os problemas de fila das creches. Fala-se que em Curitiba hoje tem 10 mil
14 mil e até 20 mil crianças na fila à procura de uma creche. Como resolver esse problema em curto prazo, candidato? Não adianta se dizer vou construir mais creches e vou contratar mais professores. A prefeitura está perto do seu limite da lei de responsabilidade fiscal e creches nós temos o suficiente. Nós temos que otimizar o que temos, otimizar os espaços e quem sabe aqueles quase 5 mil, 10 mil cargos comissionados que a FAS tem hoje não podem ser direcionados para atender essa demanda das mães curitibanas. Eu tenho aqui uma pergunta da jornalista Lorena Pelanda, da Rádio Band News, também aqui do grupo. Ela diz o seguinte: diariamente a Rádio Band News recebe reclamações de ouvintes sobre a falta de segurança nos bairros. Quase toda semana há assaltos em plena luz do dia em locais com grande movimentação de pessoas. Ela quer saber qual é a alternativa para amenizar a violência nos bairros e tentar retomar a tranquilidade dos moradores. A segurança pública do curitibano é de responsabilidade do governador do estado. Mas isso não quer dizer que a prefeitura não possa fazer nada. Nós temos a guarda municipal, que está abandonada, está com menos gente do que deveria ter e não tem condições de trabalho. Mas nós temos também o mato tomando conta das nossas calçadas, os parques mal iluminados, os pontos de ônibus e de grande tráfego de pessoas, sem o devido cuidado. Se a gente iluminar, cortar o mato, botar a guarda municipal para participar junto com a comunidade nesses locais, nos horários de pico, eu acho que é possível dar uma sensação de segurança maior em Curitiba e inibir um pouco a bandidagem de trabalhar. Você falou agora há pouco em 4 ou 5 mil funcionários da FAS. E a gente está vendo aqui em Curitiba um problema de moradores de ruas e com uma grande reclamação, inclusive, dos lojistas, né? Como é que vai resolver esse problema? Inclusive teve essa semana do UFC aquela crítica em relação à suposta política higienista, né? Qual é a sua opinião? A política higienista é uma coisa muito pesada, é muito ruim. Nós temos que trabalhar para tirar essas pessoas da rua. Mas não é colocar eles numa Kombi ou pagar a passagem de volta para a sua cidade natal. Eles não querem sair da rua, né? E tem Eles têm Nem todo mundo está na rua porque quer. Nós temos uma parte que está na rua devido ao mundo das drogas, problemas psicológicos, e nós temos uma parte que veio para Curitiba atrás de oportunidade, atrás de emprego. Nós temos que dar condições que essas pessoas tenham o que comer, o que vestir, aonde tomar um banho, para poder chegar numa entrevista de emprego apresentável. Eu não contrataria, você contrataria uma pessoa que chega suja, mal cheirosa, maltrapida. Então Curitiba tem que voltar aos asilos, às casas de passagem. Nós temos que fazer isso funcionar. E eu acho que o jeito disso funcionar é parceria com a parte religiosa de Curitiba, com as nossas igrejas, com essas pessoas que se dedicam a cuidar de pessoas já por opção. Eles já fazem isso de graça. E se a prefeitura contar com eles, eu acho que a gente consegue tirar essas pessoas da rua. Agora uma pergunta da jornalista Ana Kruger, que é repórter da CBN Curitiba, também aqui do grupo. Ela quer saber o seguinte: sem uma reforma política oficial em andamento, a população já deve exigir uma nova postura dos gestores públicos a partir destas eleições, por conta toda das circunstâncias políticas que a gente vem vivendo. Se eleito, como você acredita que vai fazer diferente? Eu acho que não é nem o se eleito, eu acho que o candidato que vier com promessas miraculosas, que prometer mundos e fundos, que vai resolver tudo de uma vez, em 6 meses Curitiba será a cidade modelo, vai perder votos. Ninguém mais aguenta essa conversa. Eu acho que nós estamos com um problema onde a eficiência, nós precisamos trabalhar o que já existe, botar para funcionar e melhorar, e depois pensar em reinventar a roda. Como melhorar o atendimento hoje nos postos de saúde? Falta médico, falta medicamento. Como é que você pretende resolver essa questão? Roubando uma frase de alguns, é um problema de gestão. O governo federal repassa o dinheiro para o governo do estado e repassa o dinheiro para a prefeitura. Às vezes esse dinheiro demora para chegar. Isso é incompetência ou má vontade, ou da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. Nós temos que trazer esse dinheiro de forma mais rápida, apresentar melhores projetos e dar condições do médico trabalhar. Veja, eu acho um absurdo o médico que trabalha em número de consultas. Não, eu faço 16 consultas por dia, equivale a tantas horas. Não, você foi contratado para trabalhar tantas horas. Trabalhe tantas horas. Mas para exigir isso do médico, eu tenho que dar condições. Eu tenho que dar a ele um bom local de trabalho, uma boa aparelhagem e uma boa equipe, bem formada e
digamos assim, de bom humor. E como é que você garante o bom humor da equipe? Dando condições. Um posto de saúde com a iluminação em dia, sem problema de encanamento, com o remédio. E, é lógico, nós temos que educar a nossa população. Nós temos um problema muito sério. As pessoas, às vezes, têm uma pequena febre e vão parar no hospital, vão parar no pronto-socorro. Nós temos que acertar esse sistema de triagem e ensinar a população a quem procurar. Num caso mais grave, o pronto-socorro, o hospital. Num caso mais brando, o posto de saúde. Então, assim a gente vai diminuindo as filas, vai desopilando o sistema e tem uma saúde que funcione. Mas para isso, os médicos, os enfermeiros e a equipe precisam ter condições de um bom atendimento. Agora, as filas maiores são em relação aos especialistas, né? Mas é esse o problema. Às vezes você não precisa daquele especialista, mas você não passou na triagem. Mas em muitos casos nem existe aquele especialista naquela região. Aí isso é um problema de gestão. Nós temos que acertar isso, fazer direito à triagem, e o governo federal e o governo estadual, que cuidam da média e alta complexidade, precisam fazer a sua parte. E com isso nós temos que trabalhar, e eu vou usar aqui um termo que era muito conhecido dos curitibanos, que era o médico de família. E não vou dizer que estou me espelhando em Cuba, Pedro. Eu me espelho no Canadá. O Canadá tem o médico de família, trabalha a prevenção, e lá o médico ele tem incentivos. Mas o incentivo não é pelo número de exames que ele pediu, o incentivo é pelo número de exames que ele não precisou pedir. Então, é facilitar o sistema, é o atendimento, é o cuidado com o paciente. Eu acho que com o médico de família, esse médico que volta a prestar atenção no seu paciente, nós podemos resolver essas filas. Deputado, o senhor é combatente, né, de primeira linha lá na Assembleia Legislativa ao governador Beto Rich. Eu pergunto para você, você vai resgatar o relacionamento com o governo do Estado? O atual prefeito se afastou por questões políticas. Se você for prefeito, você vai resgatar essa conversa, veja, administrar a cidade, né? Eu separo isso muito bem. Eu sou hoje líder da oposição. O meu trabalho é fiscalizar, cobrar e denunciar. E é lógico apresentar os meus projetos de lei como deputado. Mas o afastamento que houve entre o Beto e o Gustavo não foi sequer um afastamento político. Parece que dois meninos brigaram, ficaram de mal e até hoje não voltaram a se entender. Infelizmente, é mais vaidade do que comprometimento com a população. Eu consigo separar bem essa linha. Se conseguir passar pela convenção, passar pelo pleito eleitoral e for prefeito, a minha relação com o Beto será republicana. E espero que ele tenha a decência e a educação de me tratar como o Requião tratou ele quando foi prefeito, perdoando a dívida de Curitiba e construindo 10 regionais de saúde a fundo perdido para a prefeitura. E não era do mesmo partido, muito menos da mesma vertente política. Tem mais alguma questão, Pedro? Porque eu tenho uma aqui que eu gostaria de guardar para o final. Não, para mim, estou satisfeito. Então, para encerrar, vem da jornalista Marta Felders, editora executiva do Metro Curitiba, também do grupo. Ela pergunta se você está entrando nessa disputa para ganhar ou apenas para se projetar com vistas às próximas eleições. Veja, eu não sei jogar para perder. Eu acho que se você entrar sem a vontade de ganhar, é melhor não entrar. Escolha alguém para apoiar e peça espaço no programa de televisão. Tem bastante candidato fazendo isso nessa eleição, colocando o nome apenas para fazer nome e pedindo ou vendendo e alugando espaço do seu partido. Nós entramos nessa disputa porque acreditamos que Curitiba precisa mudar. Curitiba precisa voltar a funcionar e precisa voltar a ser uma cidade referência. E para isso precisa arrumar o que está parado e gerar eficiência no serviço público da nossa cidade. Ok. Deputado, nós agradecemos aqui a sua presença e teremos novamente outras oportunidades quando passar pela convenção. Aí nós faremos mais uma rodada de conversa. Aí como candidato e não como pré-candidato, aguardamos então. Obrigado, Pedro, obrigado, Jordana, e obrigado pela paciência de vocês a assistir política hoje em dia.